Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Fit. Agora deu retorno, né? Agora ficou melhor. E eu gostaria de saber de vocês, hoje tem uma alteraçãozinha, tá? Hoje tem uma alteração. Eu estou transmitindo pelo Instagram da Gonai Fitness, então o pessoal do Papo Fit que estava esperando lá no Instagram do Papo Fit, eu estou transmitindo no Instagram da Gonai Fitness, tá? Mais na frente eu vou transmitir também pelo do Júlio, de Juliano. E aí eu acho que vai ficar mais interessante até a gente alcançar cada vez mais seguidores do Papo Fit. Então não deixe de curtir, entre lá Papo Fit na web, tá? E também no YouTube eu vou deixar gravado, igual eu fiz com a entrevista da Delaware, tá? A gente vai gravar, vai editar e vai colocar lá para vocês estarem curtindo, tá? E no Facebook, aí sim, está sendo transmitido pelo Papo Fit, né? Tá lá compartilhado pelo nosso amigo Jorge Renato aqui. Exatamente. Tá joia? Pessoal, boa noite. Hoje a gente tem um convidado bem bacana aqui, daqui a pouco a gente vai falar. A entrada do Júlio se apresentando aí, pra gente começar. Boa noite, galera. Programa super animado hoje, Dr. Lucas. A gente tinha programado isso aí já. É um prazer te receber aqui, meu amigo. Sei que vai ser bem legal a entrevista. A diretora está presente hoje. E o som, galera, como é que tá o som aí no Instagram? Depois vocês vão falando que a gente corrigiu hoje. E aí vocês falem com a gente aí, tá bom? Vamos lá? Hoje aqui com a gente no Papo Fit, no estúdio da Rádio Jornal, está o Dr. Lucas Calil. Ele é médico e triatleta e ele vai falar um pouquinho do que ele começou, né? A carreira dele, o que ele faz, a idade. Ele vai fazer uma apresentação pessoal aí pra gente. Lucas, seja bem-vindo, meu amigo. Eu queria agradecer primeiramente aí o convite de todos, né? É um prazer imensurável estar aqui. É uma satisfação muito grande. Então, vou passar um breve resuminho aí, um pouco da minha início de carreira de estudante, né? Eu acho que começar por aí vai ser um ponto bem interessante pra gente. Então, me formei, né, na Unig, estado do Rio. Em quanto tempo, mais ou menos? De graduação, foram 6 anos de graduação, mais 2 anos e meio de cursinho, onde nesses 2 anos e meio eu me residi em Juiz de Fora, né? Depois, quando obtive o processo de aprovação, fui para Itaperuna, interior do estado do Rio de Janeiro, e permaneci por lá durante esses 6 anos de graduação e, ao final do curso, optei por retornar a Leopoldina, porque na medicina a gente tem 2 opções, ou você forma no meio do ano, ou você forma no final do ano. Eu era da turma que eu formaria no meio, e geralmente as provas de residência são no final do ano. Então eu saberia que eu teria que trabalhar durante um determinado tempo. Então eu optei pela opção de voltar para Leopoldina, que seria a minha cidade natal, onde a minha família reside, e iniciar a minha vida profissional. Hoje eu tenho 28 anos, sou natural de Juiz de Fora, apesar de residir em Leopoldina, mas sou natural de Juiz de Fora. Você decidiu, Lucas, fazer a residência aqui? Não, na verdade, para se ter residência, precisa de ter pelo menos uma faculdade de medicina na cidade. Naquela cidade, entendi. Para ter um hospital-escola, né? Como infelizmente a gente não dispõe disso nesse atual momento, então Leopoldina não seria uma cidade para esse porte ainda. Espero que um dia a gente pudéssemos chegar, né? Quem sabe, né? No futuro. E aí hoje eu estou cursando a minha graduação no Einstein, né? Na psiquiatria, na qual foi uma decisão por N motivos, onde hoje, depois de quase 2 anos aproximadamente aí de formação, nesses 2 anos de formação, praticamente eu lidei com 70% ou 80% de atendimento aos usuários do SUS, né? O que me foi muito comovente, no sentido de lidar com uma reação, uma noção real, né, de como é que é a nossa realidade, principalmente a realidade de uma classe, não estou dizendo só sociofinanceira não, mas também familiar, social,
E isso foi o principal motivo pela escolha da psiquiatria, né? É isso que a gente ia perguntar agora, cara. O que te levou à psiquiatria? Então, na verdade, a psiquiatria foi onde eu, nesses quase 2 anos de contato com esse público mais carente, digamos assim, né, com essa população mais vulnerável, eu pude ter um processo de humanização muito grande. E aonde a gente percebe que a nossa vida ela é muito boa. E a gente, de fato, claro, todo mundo tem problema, cada um com o seu, né? Quem sou eu aqui para poder estar fazendo jus de valor a problemas alheios. Mas hoje, na nossa realidade do SUS, a gente pode perceber que a gente tem uma fragilidade muito grande, né? Doutor, você acha que, eu acho que hoje, assim, a gente tem mais problemas psiquiátricos hoje do que antigamente? Aumentaram esse. Isso aumentou. Porque o mundo, pela velocidade que a gente tem as coisas hoje, elas galopam na mesma velocidade das coisas acontecerem, dos distúrbios. No entanto, que a gente tem que lidar muito na cidade hoje com o fator da depressão, que eu acho que é latente aqui. A gente tem que conviver bastante com isso aqui, né? Hoje em dia, 80% a 90% dos problemas psiquiátricos eles estão relacionados a fatores sociais, talvez até traumas passados, traumas de infância. Essa coisa comparativa de hoje, de sociedade, que eu acho. Até a gente vamos puxar pelo corpo agora. A questão de saúde, de ter um corpo melhor, e as pessoas se compararem, isso frustrar, de repente você está buscando um resultado ali. Eu acho que tem tudo a ver com a gente. É um tópico aí a ser colocado. Eu não coloquei, a gente não colocou, não está aqui na pauta, mas era uma coisa que eu estava doido para te perguntar e colocar para todo mundo explicar um pouco. Eu acho assim, hoje em dia, até gosto de usar um exemplo que para mim é a minha realidade que eu tenho. Tem um paciente na qual não preciso citar o nome, mas é um senhor já de idade, tem 92 anos. E eu trabalho, para quem não sabe, na unidade de saúde das Três Cruzes, né? E ali tem um trevozinho para você entrar. E tem um banquinho de madeira ali. E tem um senhorzinho que ele tá todo dia lá. E aí ele permanece sentado ali, mesmo que passe um carro por hora, ele consegue permanecer o dia inteiro ali parado, sem ter assim uma crise de ansiedade, sem ter que ter assim um celular para se interagir ou ter talvez uma outra pessoa. É uma pessoa que é uma geração anterior, mas que ela está mais preparada porque ela aprendeu no processo educacional e de vivência cultural, né? Que a vida ela não é feita dessas explosões de momentos que a gente tem. Porque hoje você pega um celular, dificilmente você vai encontrar pessoas colocando coisas de sofrimento, né? Você vai encontrar ali geralmente só momentos de muita só alegria, euforia, bem, né? De beleza, de beleza. Estética. Eu chego até a falar que se a gente regredir um pouco hoje, a gente está progredindo. Que é largar um pouco o telefone, conseguir ficar um pouco distante disso. Que isso causa uma ansiedade gigantesca. E através desse transtorno de ansiedade, isso pode desencadear várias coisas. Com certeza. Até pela qualidade do sono, hoje em dia, quando você fala de qualidade do sono, indução do sono, afeta muita gente, né? O problema de insônia, às vezes uma paciente pode até ter uma insônia crônica, né? Ou o paciente também. E infelizmente o celular ele é uma ferramenta que te estimula não só pela própria luminosidade, né, a própria luz, quanto pelos estímulos que são transmitidos a você ali. Até para quem está assistindo a gente, o sono é um dos principais fatores para crescimento muscular. Sem sombra de dúvidas, né? É um fator de regeneração muscular, né? Eu acho que saber entender isso é de extrema importância. Ter esse descanso e assim, não adianta você às vezes dormir, às vezes não quer dizer que a quantidade de tempo quer dizer qualidade. Sim, né? A gente precisa ter uma boa indução do sono e conseguir, né, atingir momento e manter esse sono por um determinado tempo com muita qualidade. O que acontece muitas vezes é o paciente ele ter dificuldade às vezes para a indução, né, que é a insônia, demorar a pegar no sono, ou o paciente ele queixa muitas vezes a questão de acordar
várias vezes durante a noite com muita agitação. Doutor Lucas, então, vamos aproveitar dele, hein, galera? Ele tá aí, ó. Quem quiser fazer pergunta, eu vou também aproveitando uma coisa. Geralmente, a gente fala de psicanálise, tem muito a ver também com o lado psicológico. E a gente vê, o Juliano tocou num assunto bem bacana, antes de a gente passar para o próximo tópico, que é muito interessante, que aí a gente vai falar do seu estilo de vida, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Assim, o psicológico da pessoa, que às vezes entra, por exemplo, ou vai lá na clínica consultar, ou falar, né, lá com você, esse negócio da estética, do culto ao corpo ao extremo. É difícil tratar uma pessoa assim, é difícil tentar tirar isso da cabeça dela. Você já teve algum caso desse tipo, assim, de pessoas que cultuam muito o corpo, já que a gente já está falando... Ou até mesmo um transtorno de imagem. De se achar magra demais, ou de se achar gordo demais, e não ter nada. Sim, eu já peguei pacientes que tinham sobrepeso, né, e sofriam com isso. E eram pacientes que tinham dificuldade para entrar no eixo ali, para começar a esse barco, aceitar, né, assim, mas eu acho que cada tratamento de cada paciente ele é muito individualizado. Não tem como a gente colocar aqui uma regra geral para todos, né? A gente tem que ver, assim, por exemplo, às vezes é muito fácil a gente falar a questão só dietética, né? Lógico que a gente sabe que isso envolve aí 90%. São vários fatores, Mas assim, de que adianta você colocar uma refeição muito limpa para um paciente que não tem condição, às vezes, de comprar aqueles alimentos necessários e a gente vê isso direto. Não vai conseguir, né, manter ali. Então, até por isso, quando eu falo que eu lido principalmente com essa classe mais vulnerável, geralmente é a classe que mais é afetada por isso. E com certeza os pacientes são pacientes que, como eles às vezes não conseguem, primeiro às vezes eles não conseguem ter acesso ao nutricionista pela questão financeira. Ou se tem acesso ao nutricionista, não consegue manter o plano. Manter o plano... E fica cada vez mais difícil quando não se tem condição, né? Fica bem complicado porque, assim, apesar da gente saber que muitos alimentos envolvidos na dieta, eles são até mais baratos do que outros alimentos, né? Mas hoje certos alimentos, eles estão bem custosos. Sim. E assim, eu sou muito da linha de raciocínio da constância e disciplina, né? Então, eu acho que... hoje em dia muitas pessoas optam pelo caminho mais fácil, né? Muitas pessoas às vezes querem estar tomando algo, procurando um caminho que não é o caminho mais fidedigno aí para estar atingindo o seu real objetivo. Acaba que pula etapas e aí depois pode até se frustrar. Sim. Até no meu nicho, né, que é suplemento. O Juliano deve ter eu vou até contra o que eu tenho que fazer, que é vender. Que de repente eu pego os planos lá e eu vejo a situação da pessoa e falo assim, cara, faz o seguinte, vamos nessa comida que você tem no plano, deixa para suplementar mais na frente, vamos aderir ao plano, vamos seguir o que está proposto aqui, porque isso aqui é só, o próprio nome diz, suplementa a sua necessidade diária daquilo ali. Então vamos colocar comida, né, como princípio de verdade, que é o que te dá, né, a sustentação, e aí depois a gente volta a conversar, e aí vamos ver a aderência desse plano, né? Até porque envolve também até um processo fisiológico, né? Assim, acaba sendo um ciclo vicioso, né, Gil? Onde o que acontece? Como é uma maneira fácil de você obter neurotransmissores e hormônios do prazer, então hoje em dia uma pessoa que ela realmente não está talvez tão... acho que depende muito também dos objetivos de vida da pessoa. Mas eu acho que a pessoa que ela não está muito ali disposta a arcar com isso, né? Então ela acaba recorrendo ao recurso que teoricamente é o mais fácil para ela, que hoje seria ter você comer uma coisa que te gere prazer. E aí você vai acabar tendo a liberação de neurotransmissores e hormônios do prazer. E aí isso acaba gerando um processo inflamatório na pessoa, né? Esses alimentos. E isso vai gerando, com o passar do tempo, processo de prostração e o próprio vício, né? Se torna uma rotina viciosa. Nossa audiência tá boa. Carolina Fonseca, de Juiz de Fora, mandou um beijo pra você. Um beijo pra Carolzinha. Aí, Carol, um beijo. E o que acontece? Essa questão das pessoas eles tentarem
fazer alguma coisa e não conseguirem, né? Eu acho que não ter os meios também para chegar lá, então isso causa um desconforto, causa uma frustração, e aí depois parece que piora o caso, né? Então trabalhar na mentalidade da pessoa deve ser muito complicado. É difícil essa abordagem porque às vezes foge muito ao nosso alcance, né? Infelizmente hoje a gente não consegue, igual eu falei, assim, tem hora que você, por exemplo, lá na nossa unidade a gente tem um nutricionista responsável. Quando a gente percebe que o paciente ele necessita, a gente encaminha o serviço de nutrição. Mas a gente não sabe como é que vai ser, né, o decorrer desse processo. O acompanhamento, pós, assim, né? Esse paciente ele é um paciente que sofre muito, e principalmente com a nossa tecnologia que trouxe muitos benefícios, mas nesse ponto eu acho que hoje a nossa rede social, principalmente Instagram, Facebook, ela está jorrando esse tipo de informação o tempo inteiro. É muita propaganda, né? Assim, as pessoas assim, parecem que tem uma... Eu posso estar enganado aqui, tá, gente? Eu não sou dono de verdade nenhuma o tempo todo, mas eu acho que às vezes as pessoas têm uma auto-necessidade muito grande de estar se mostrando, né? Então, assim, às vezes a pessoa que está do outro lado vendo aquilo, ela pode se sentir realmente muito afetada. Um gatilho, né? Um gatilho para a pessoa, porque ela, teoricamente, não vai estar conseguindo realizar aquilo, né? Então, ela vive ali num mundo meio frustrado, digamos assim. O Lucas já é um amigo de academia, né? Que a gente já tem um tempo já, né? Que a gente é amigo, que esbarra em academia. E ele agora começou um projeto novo aí, né? De triatleta. Gente, o Lucas, ele é triatleta, então a gente vai falar muito sobre isso, essa questão alimentar, que é uma curiosidade que muita gente tem, quem às vezes, até hoje, é um programa para até estimular uma pessoa a sair dessa zona de conforto, né? Então é isso que o Juliano ia falar, né? Como é que funciona essa vida de triatleta, diferente de uma musculação, que é uma alimentação, ela tem que ser mais específica, calórica, específica, ela tem que ser melhor elaborada, mais suplementada, rotina de acordar mais cedo para poder dar conta de fazer tudo que tem que ser feito dentro do plano. Como é que é isso, cara? A distribuição disso, cara, é diária, é 3 vezes a semana, é 4, é final de semana. E a gente vê tanta coisa no final de semana, tantos campeonatos finais de semana que a gente vai com, né, não consegue nem dar conta de acompanhar. A gente queria, né? Queria dar conta de tudo, poder ir, né? Para poder ver. Né? Mas, infelizmente... Por que você escolheu o triatlon, assim? O triatlon, primeiramente, eu sempre tive vontade. Na verdade, para quem me conhece desde menino, eu sempre fui do esporte. Pratiquei capoeira, tênis, futebol. Você foi ativo, né? Fui ativo, natação. Né? Isso aí. A família toda, né, cara? A família gosta, a família gosta. Gosta. Então, assim, eu acho assim, eu sempre tive um olhar diferenciado para o triatlon. Eu ficava muito impressionado de ver, né, a capacidade física e principalmente mental, né, do pessoal que faz o triatlon. Então isso foi assim meio que um gatilho para poder me atrair tanto, né? Então, eu comecei com a ideia do triatlon porque eu vim dos esportes coletivos, então eu tinha uma corrida forte, né? E assim, eu já tinha pedalado algumas vezes, mas eu nunca tinha feito o pedal e nadado quando eu tinha, sei lá, 8, 7 anos. Então assim, essa ideia foi assim, eu fui começando a treinar, fui obtendo bons resultados, fui gostando, né? Cada vez mais de como que estava fluindo. Hoje você consegue fazer como? No seu ritmo de trabalho, que a gente sabe que é pesado, né? São plantões de madrugada, outros dias durante o dia, de repente você está no hospital, você não sabe se é dia, se é noite, lidar com ter paciência para lidar, para atender. E essa parte que a gente queria entender, eu acho que todo mundo em casa tem essa dúvida. Como é que é feito esse planejamento? Tipo, tem todo um cronograma, né? Assim, cada prova ela tem uma distância, uma metragem, né? Nem todas as provas elas são padrões. Triatlon, Lucas, me esclarece uma coisa aqui. Triatlon geralmente são 3
São provas de três... São três categorias. Corrida. Quais são? Não, então, são sempre os são mesmos? três modalidades, né, o triatlo. Uhum. Você começa na natação, transita pro pedal e depois corre no final. Né, seriam as três modalidades. E dentro do triatlon você tem as categorias, né? A categoria estreante, que tem a distância de 375 de natação, 10 km de pedal e 2,5 de corrida, tá? Isso pode variar de competição para competição, mas é mais ou menos essa média. Tem a distância sprint, que seria o intermediário, né? Aí já seria 750 de natação, 20 de pedal e 5 de corrida, tá? Então assim, vai aumentando a métrica, né? E tem o que a gente chamava antigamente de olímpico, né? O triatlo olímpico. Hoje a gente dá um nome de standard, né? Onde você nada 1,500, 1,5 km, pedala 40 e corre 10. Nossa, né? muito, bastante, né, cara? É puxado, porque assim, na verdade é uma prova aí de mais ou menos uma duração de 2h30 a 3 horas. A diferença daí pro Ironman, o que tá faltando aí, cara? Muita coisa. É mesmo? Ironman a gente nem considera como triatlo. Ironman é Ironman, não dá para comparar. Porque é muito mais difícil? O Ironman ele envolve toda uma estratégia nutricional intra-prova, uma estratégia nutricional pré-prova, tá? Exige uma série de N fatores extra-prova, no qual em algumas provas de triatlon, principalmente sprint e estreante, eles não vão te exigir. Uma prova de sprint e estreante, você vai gastar aí no máximo, né, 1h30 de prova. Então assim, a nutrição ela não acaba sendo tão exigida quanto você fazer um Ironman full, né, ou um Ironman 70.3. A diferença do Ironman 70.3 para o full, né, como o próprio nome diz, já é o total, né? Aí seriam 4 km de natação, 180 de pedal e 42 de corrida. O dia inteiro isso. Geralmente de 10 a 12 horas de prova. A gente larga por volta de 6, algumas provas 6, 7 da manhã e termina aí por volta de 5, 6 da tarde. Eu cheguei a te cortar em relação ao seu dia a dia. Sim. Se você explicasse para Então, na verdade, o triatlon é um estilo de vida, Gil. Tá. Eu acho que isso tem uma coisa que tem que ficar bem fragmentada para todos. Até fiz um post essa semana no qual eu falei que a pessoa que estivesse talvez procurando triatlon para fins estéticos, ela estava procurando um esporte errado. Galera, quem quiser seguir o Lucas, passa o seu Insta, cara. Ele posta bastante coisa bacana lá, né? De conteúdo, de prova que ele tem feito, com quem ele tem treinado. Queria mandar até um abraço pra Milena, que começou agora também, nutricionista de Cataguases. Isso. Tá fazendo treino também com o Rosenberg, né? Que prepara a maioria dos atletas. Pra quem não sabe, né? O meu Instagram é lucascalil94. Quem quiser seguir, fica à vontade, tá, galera? Sempre tô postando conteúdos diariamente lá pro pessoal ver, né? E em relação à parte de suporte, a Milena está no meu suporte nutricional, né? E o Rosenberg, né, na parte de montagem de planilha de treinos, tá? Gil, com relação à minha rotina que você tinha relatado, a gente tem que dizer não para muitas coisas. E aí que entra o processo de disciplina, tá? Muitas das vezes o não, ele envolve você dizer não, às vezes para um sábado à noite, que infelizmente, assim, apesar de eu não ser um atleta profissional, né, ser um amador, e competir com profissionais, o que é muito legal, você tem que abrir mão de muita coisa. Com certeza. Né? Igual a gente estava falando aqui, a qualidade do sono, né, a questão da bebida alcoólica também, interfere bastante, então é uma dedicação muito grande. Então a primeira coisa a gente até brinca como vitamina N, né? Que é a vitamina de saber dizer não.
que a gente Bacana precisa essa. disso, né? Vitamina N. Isso é mal pra gente. Isso aí eu aprendi com o Kipchoge, Eliud Kipchoge, que é o recordista mundial da maratona, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, a gente saber dizer a vitamina N para certas coisas. E eu acho que isso também até influencia no seu tipo de trabalho, né? Eu acho que você fazendo um esporte desse jeito, né, desse nível, e também trabalhando, né, trabalha tanto o físico como a mente, né, de saber controlar, de saber dizer não, né, e também de evolução, né? E você acaba sendo um exemplo para muitas pessoas, né? Na verdade a gente tenta transmitir através igual dos conteúdos que a gente está sempre postando ali, para realmente, igual eu falo, não é para me vangloriar, né? Até porque eu não tenho essa intenção, é realmente estar passando para o pessoal um incentivo. A gente estava até conversando, né, Renato, lá no evento sábado, né, Ju, onde foi até muito interessante, queria até te parabenizar pelo evento. Foi muito bacana, cara, mas eu estava até conversando com o Renato, onde eu acho que assim, a gente tem o esporte como meio de cultura e educação, tá? Eu penso dessa forma. Eu até usei assim como exemplo para o Renato uma criança numa quadra de basquete. Se você entregar uma bola de basquete para ela, provavelmente ela vai errar no primeiro arremesso. Assim, né? A não ser que seja uma criança fora da curva. Mas fora isso, provavelmente ela vai errar. E o que acontece? Geralmente, o que geralmente essas crianças tendem hoje a fazer? Sentar, chorar e esperar que a bola caia, né? Pela vontade de Deus ali, sem com que ela tenha que levantar, treinar pelo menos uns 100 arremessos para depois obter o êxito. Então, eu acho que isso, né, o que você vivencia dentro de uma quadra, de algumas situações a vida ela não consegue te proporcionar, né? A questão de hierarquia, saber respeitar o treinador. Essa é a importância do esporte, né? Exatamente. Eu acho que esse resgate lá atrás, esse respeito que a gente tem, que a gente tinha lá atrás com os mais velhos, respeitar os mestres antigos, eu acho que do mesmo jeito que essa moçada de hoje, ela tem esse ponto que você falou, de não chorar e continuar tentando, porque ela sabe que se ela chorar não vai adiantar nada. Falta um pouco desse respeito ao mais antigo ali, a pegar aquele a mais para poder aprender, para poder casar essas duas coisas, esses dois pontos. Eu acho que também envolve a questão de você saber perder, ganhar, né? Não só de vitórias a gente vive, a gente também aprende com as derrotas. Sim. Onde eu mais aprendi no triatlo foram nas provas onde eu não fui muito bem e precisei ali rever onde eu poderia melhorar. Então acho que é no erro que a gente acaba aprendendo na grande maioria das vezes. Quando tá tudo bem, tá tudo bem, né? Você tá de cara com o vento, né? Quando a gente obtém o êxito, sempre, a gente não dá valor e às vezes a gente cai de uma altura muito grande e depois acontece aquilo que você está falando aí. Então não consegue reagir. Eu falo que tudo que você tem que ter, igual no meu negócio, que é um comércio, um relacionamento com o público, a gente precisa de pessoas no mesmo ramo. Para quê? Para te mostrar, te ensinar até outros detalhes que você nunca enxergou. Senão você está o quê? Você está andando ali, você nem consegue olhar. Então é importante outras pessoas do seu lado, exemplos bons, correndo junto ali para te mostrar de outras formas de enxergar o próprio negócio. Isso é até muito... A equipe de triatlo eu acho legal porque elas são coesas ali, elas montam times. Na verdade, desculpa até te interromper, mas na verdade ali está todo mundo no mesmo propósito. E qual seria esse propósito? Se autossuperar. Tá? Junta várias pessoas de várias mentalidades num lugar para poder ter um objetivo em comum. E assim, acho que o esporte, além de tudo isso, de saber ganhar, perder, hierarquia, né, meio educacional, eu acho que ele também ele é muito importante porque você convive em grupo,
Então acaba que você tem que aprender a lidar com a diversidade de outras pessoas, né? Porque todo mundo tem seus defeitos, mas também todo mundo tem suas qualidades. Exato. Então no grupo ali que você vai estar, às vezes, de equipe ou de time, você vai ter que aprender a lidar bem com aquilo, senão você não vai conseguir. É o que eu falo. Eu preciso de essa concorrência interação, hoje para poder aprender a trabalhar o tempo inteiro. Reciclar, que é isso. Você vai para o evento, você tem vários times lá, você vai ver como é o rendimento dos outros, para poder espelhar e a gente chegar assim, vamos ver esse número aqui, vamos acertar esse passe aqui. Aprimora, né? Aprimorar, é exatamente isso. Moçada, vamos tomar um exinho com o Dr. Lucas agora. Daqui a pouco a gente está de volta. Valeu, galera. Professor, de volta. Dr. Lucas, eu te interrompi por várias vezes, só me desculpa. Eu queria que você voltasse à rotina diária. Alimentação, os horários, porque eu acho que isso não ficou bem claro para o ouvinte. Queria que você voltasse a falar. Então, a rotina ela é puxada, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que é fácil. Eu tenho amigos no Rio que acordam 3 da manhã. Assim, a gente vai fazendo a planilha, né? De acordo com o que é estabelecido ali. Então a gente respeita essa planilha. São os macros, mesociclos, e como é que vocês fazem? Assim, a gente, é tipo como se fosse uma periodização, né? No mundo da hipertrofia. Mas a gente tem uma semana mais de regeneração, geralmente a gente tem uma semana de choque, e às vezes o treino ele pode ser dedicado a uma prova que você vai fazer daqui a um mês. Isso, as rotinas mudam, elas mudam, a partir elas da competição variam. e o tipo dela, né? Sim, e até a questão nutricional também. Provas curtas, você não precisa estar tão volumoso e com um percentual de gordura um pouco maior. Né? A prova curta, apesar de ter uma distância menor, ela é muito explosiva. Então ela é coração na goela e vontade de, me desculpe a expressão, vomitar o tempo todo. Normal. Então o que acontece? O corpo é elevado ao extremo. O nível de lactato sobe muito, né? A questão de fadiga, o excesso de treino, né? Já que você está preparando, então dependendo, aumento de temperatura corporal também, né? Então isso influencia muito. Então isso ele é bem estabelecido. Geralmente hoje, quando eu treino 2 modalidades por dia, que é a grande maioria dos dias, tá? Eu acordo 4 horas da manhã, né? Para estar fazendo uma alimentação pré-treino, que geralmente de manhã ou eu corro, né? Ou eu nado. Como o meu volume de treino de nado agora ele está alto, eu não estou conseguindo devido ao tempo que eu vou gastar ali e fazer a natação. Então, muitas das vezes eu tenho que fazer em outro horário. E a grande dificuldade, ao mesmo tempo, se torna interessante, é você conseguir colocar isso na sua rotina. Porque hoje eu tenho vínculos empregatícios onde eu tenho cargas horárias a cumprir. Sim. Né? Então, seus compromissos, tenho, né, as minhas atividades laborativas. Então eu tenho que me programar para poder estar colocando os treinos de acordo com o meu cronograma diário. Então assim, geralmente eu acordo 4 horas da manhã, né? Quase todos os dias aí. Acordo, gosto de acordar bem tranquilo. Geralmente eu tenho ali uma rotininha de rezar, agradecer pelo dia, né? Uma nova oportunidade. Depois eu vou pro café. Faço um café pré-treino, já que é um café programado nutricionalmente. Bem reforçado. Ele é um café, Gil, mais voltado, assim, nutricionalmente falando, não é um café para te gerar uma... Como que eu posso dizer? Demanda. Não é nenhuma demanda. Tem uma demanda energética, mas usa-se mais carboidratos de alto índice glicêmico, de absorção mais rápida, né? E não gerar tanta a ingesta de proteína para não causar tanta saciedade, aí demorar o processo de digestão e você ter às vezes alguma alteração gastrointestinal ali no treino, né? Às vezes uma diarreia osmótica, né? É o que acontece. É o que geralmente acontece quando a gente abusa um pouco às vezes do... Não que você não possa ingerir a proteína ali pré, mas se dependendo da quantidade e dependendo de qual proteína você for ingerir, né, vamos supor uma carne vermelha que tem uma digestibilidade mais demorada, ela vai te causar vai te causar saciedade, vai ficar mais saciado.
A gente já está começando a falar até uns pontos, Lucas, de fisiologia do esporte. Então, essa fisiologia do esporte, que você até colocou no roteiro, o que você faz? O que você trabalha dentro dessa fisiologia? Então, o triatlo a gente trabalha muito sobre zonas de treinamento, tá? As zonas de treinamento elas são divididas em 5. A gente chama aí, para quem é familiarizado, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, tá? Z1, Z2 seriam aí uma frequência cardíaca mais leve, Z3 já seria um médio a moderado, Z4, Z5 já é aí porrada. Z5 você já bate aí 85% da sua capacidade cardíaca, tá? Como é que é estabelecida essa zona de treinamento? Cada pessoa tem a sua zona de treinamento, tá? Ela não é uma regra geral para todos. Então isso é uma coisa muito importante. São feitos testes para estas zonas, tá? Por exemplo, na bicicleta a gente faz o teste de FTP, seria um teste de fator de potência, tá? Onde a gente vai trabalhar ali até 85% da sua capacidade cardíaca, né? Porque a gente não pode trabalhar o tempo todo acima dessa frequência cardíaca, tá? Senão você vai bater motor, não tem jeito. Isso é uma matemática, né? Ninguém consegue estar 100% a todo momento, tá? Fisiologicamente você não vai conseguir evoluir. Então, alguns treinos, eles são, hoje, pra gente, ter atleta, cerca de 80 a 90% dos treinos são feitos em Z1 e Z2, que são zonas cardíacas mais baixas, né? E para uma adaptação, né? São os treinos que te geram endurance, resistência, né? E são os treinos que a gente obtém um maior gasto de gordura, tá? Muitas vezes as pessoas elas acham que tem que estar o tempo todo treinando porrada em Z4 ou Z5. Não necessariamente, né? A não ser que você esteja numa semana de choque, digamos assim. Seu acompanhamento cardiológico? Então, eu antes de iniciar, né, no esporte, eu passei por uma avaliação. Só atenção aí. A gente estava falando em off isso também, né? Pessoas que começam os exercícios por conta própria. E aí a gente vai entrar nessa questão também. Então as pessoas que estão nos assistindo, né, Facebook, Instagram e mais na frente, né, com a edição do YouTube, vão observar que o Lucas está falando de uma experiência dele, tá? Ele está estimulando as pessoas também, né, que estão em casa assistindo a sair dessa zona de repouso. Quem quiser fazer um esporte, pode ser de alto rendimento, sempre tem que ter, né, uma consulta a um médico para poder ver como é que estão os seus fatores, pegar e sair correndo. Ele deu um exemplo aqui em off também, né? As pessoas ficam às vezes querendo fazer exercício por conta própria. Então, Lucas, fala pra gente assim, né? É importante ter esse acompanhamento, né? Assim, outra coisa que a gente tem que bater na tecla aqui toda vez que a gente tiver um convidado, seja nutricionista, seja médico, por favor, pedir o exame, faça. Quer começar uma atividade física diferente, faça os exames. Não deixe de fazer. Não é sair aí correndo no asfalto meio-dia de sol quente. Gente, não faz. Não vai. Não se arrisque. Né, doutor? Com certeza. Não é tudo que é só porque a gente fala do esporte, né, do bem que ele causa. Você vai sair já pegar fazendo coisas extremas que aí também não em vez de fazer bem, né? Não só para o triatlon, né, mas eu digo o esporte de uma maneira geral. Né? Acho que todo mundo tem que ter pelo menos aí um aval de pelo menos um cardiologista ou um médico referência para aquilo, né, para estar dando um testado de aptidão para esse paciente. Porque assim, eu vou citar o triatlon, que hoje é a minha referência, né? É um esporte onde você vai demandar uma sobrecarga cardíaca muito grande. Então você precisa saber se você está preparado para aquilo. Às vezes você tem uma alteração cardíaca que você congênita, que você nasceu com ela, que você herdou do seu pai, mas você às vezes não apresenta sintoma e vai descobrir quando você faz às vezes um ecocardiograma, que uma é TAC, uma brade. Uma brade, por exemplo, eu tenho bradicardia sinusal, que é uma bradicardia normal. Bradicardia, para quem não entende, é uma desaceleração do batimento cardíaco. Na verdade, a bradicardia, a gente considera bradicardia quando a frequência cardíaca está abaixo de 50. Sim.
Então, isso foi desenvolvido, no meu caso, devido à corrida, que a gente dá o nome até brincando de bradicardia de corredor, né? Onde não só corredores, mas atletas de alto rendimento têm essa bradicardia que a gente dá o nome de bradicardia sinusal. Em repouso, mais ou menos, quanto que você fica mais ou menos de batimento? Baixo. Rapaz, é baixo. Dependendo da hora. É quase como se estivesse dormindo. Se te colocando no Big Brother da 60. Normalmente a gente tem 70, 80. Você deve estar lá pra... Agora vai estar mais um cadinho, né? Mas ali em repouso, cara, se eu estiver bem tranquilo, não estiver fazendo nada, em repouso mesmo, deitado assim, prestes a dormir, bate uns 42. Olha essa tranquilidade que te dá de te olhar. Chegou lá, você já fica tranquilo, você está ansioso. Lucas, eu lembro uma vez, também, falando dessa questão, a gente já puxa um pouco de METs, zona VO2, né? E eu lembro, cara, que quando eu estudava em Viçosa, o nosso professor, ele tinha um laboratório no Rio de Janeiro, da Marinha, eu acho, na Marinha do Exército, não lembro. E ele fez os exames dos jogadores da seleção de 94. Romário, Bebeto, Cafu. E ele falou, cara, o VO2 desse cara, Cafu, é extraordinário. O cara consegue correr, se bobear, 3 jogos seguidos de futebol de 90 minutos. E não altera. Então, quer dizer, o que acontece com o VO2 de um triatleta, por exemplo? Então, a tendência, né, com o decorrer do processo ali de treinamento, a tendência é ele progredir esse VO2. Hoje em dia, o maior VO2 do mundo chama-se de Kristian Blummenfelt. É um norueguês, tá? Triatleta, campeão aí de vários Ironmans, campeão de Olimpíada, inclusive a Olimpíada do Rio ele foi campeão. Ele tem um VO2 de 83, tá? Hoje, para vocês terem ideia, o meu VO2 está em 64. Então, assim, é uma diferença bem discrepante. É um cara que, se olhar para ele, a estrutura física dele, você não dá nada por ele, tá? Mas é um cara que tem o VO2, galera, para quem não sabe o que significa, é a capacidade que você tem de captar o oxigênio durante a atividade física, tá? Isso precisa ficar bem estabelecido para todo mundo, então. Então, essa quantidade de captação de oxigênio que você consegue pegar, quanto maior for essa captação, maior vai ser seu rendimento, teoricamente, né? Então, esse Kristian, ele é um dos caras referências, tanto não só o Kristian, como ele, e pelo fato dele ser norueguês, a Noruega é o principal país hoje no triatlo, tá? Os caras investem pesado. Você estava falando, Renato, da questão de VO2. Hoje em dia a gente já está trabalhando com dosagem seriada de lactato, tá? Ao estresse, tá? Retardar isso. Né? Na verdade a gente começa, né? E vai progressivamente aumentando carga, volume, velocidade, até atingir um VO2 máximo, né? Que seria o VO2 limiar. A gente vai falar de um assunto aqui que esse cara aí conhece, então é ele que vai te fazer essa pergunta aí. Vamos lá, vai de olho. Sobre suplementação, o que você faz de ingestão de carboidrato por prova, hidratação por dia, toda... Tá baixo? Voltei. É isso. Hidratação, essa coisa toda de carboidratos complexos, tudo gel, tudo que você puder falar que a gente faz uso para esse tipo de prova. Então, o pessoal fica curioso, né? Para saber que arsenal é esse, usa o arsenal, se não usa nada. E que é necessário. Né? A primeira, hidratação, tá? Eu acho que é um fator importantíssimo. Hoje a minha ingesta de água, ela gira em torno de 6 a 7 litros por dia, tá? Assim, eu tenho questão renal envolvida também, mas independente disso, o tanto de sudorese que eu obtenho durante o dia, acaba que o meu corpo ele pede isso. Eu tenho um aluno, que é o Dr. Lívio, oftalmologista, um abração aí pro Lívio, em breve ele pode estar aí com a gente, eu já até falei com ele. Ele também, ele também é triatleta, então ele treina comigo, então a gente é mais próximo, e ele falou uma vez
que ele estava tendo algumas câimbras, né? Exatamente. Devido a isso. Então é isso que eu quero puxar, esse assunto. Essa hidratação tem a ver com essa questão das câimbras? Foi um ótimo exemplo aí, né? Eu até estive conversando com o Livio no simulado que a gente fez no sábado de triatlon, e ao final realmente ele teve muita câimbra, né? E a gente até estava conversando sobre isso, e hoje a gente não tem, tá, Renato, nenhum estudo que comprove que alguma suplementação antes, tá? Realmente o que vai diferenciar muito é a questão hídrica de água, tomar muita água mesmo e assim, isotônico, tá? O que eu mais atendo hoje em relação à cãibra, né, que eu estou me referindo aqui. Para hoje, os estudos comprovados mesmo, realmente para a cãibra, a hidratação vigorosa. É o melhor. A cãibra seria devido à falta de potássio? Sim, pode ser devido à falta de potássio, pode ser também pelo estresse, né, devido à intensidade ali que foi realizado o treino. Por exemplo, o cara às vezes está vindo de uma semana inteira de choque, aí o último dia, ele pode ter uma cãibra ali por estresse também, mas geralmente pode estar relacionado, né, à deficiência de potássio, com certeza, ou então até um processo de desidratação também poderia levar ele a... quando o cara tem a alimentação toda certinha, são esses detalhes que acabam fazendo a diferença depois ali no final. O seu percentual hoje, cara, tá em gordura? Gordura? E aí, Lucas? Então, e depois eu quero perguntar uma coisa sobre o biotipo, cara. Eu quero falar vamos lá. A última vez, acho que tem um mês aí que eu fiz minha bioimpedância, minha avaliação nutricional. Eu tava com, se não me falha a memória, 8% de gordura. Pra palco. E essa questão de biotipo, cara, graças a Deus eu tenho uma genética um pouco favorável. E eu tava, tanto é que até a Milena, que é a minha nutricionista, que na hora a gente já tava até brincando comigo, falando, se você fosse meu filho, eu te mandava embora de casa agora. Eu tava com 0,1 na perna de gordura. Eu não tinha nem como usar dipômetro, nada. Então, assim, pegava só pele. Só o tecido. E assim, eu não faço nenhum, hoje, devido ao volume, eu não faço treino em academia. O que, na verdade, eu deveria estar fazendo. Mas um fortalecimento ali, mas também tem questão de tempo também. O volume. Dedicar, cara, tudo é meio complicado. É um pouco difícil. Mas em relação assim, vocês perguntaram a ingesta, vai variar muito da prova, tá? E do treino. Tem treino ali que eu não preciso de intratreino de nada, tá? Mas geralmente todo treino que eu vou realizar é creatina, tá, galera? Creatina aí, que eu acho que é imprescindível para ganho de força. Ele falou isso lá no nosso programa passado sobre a importância. A creatina ela é fundamental ali, né? Para o ciclo de Krebs ali vai gerar mais ATP, então ela é bem importante. A beta-alanina, cara, é um aminoácido que eu gosto bastante também, tá? A menina também gosta bastante. E dependendo do treino, se for um treino que vai me exigir uma demanda calórica maior ou um tempo de treino maior, uma palatinose, pré-treino, tá? Que é o carboidrato. Geralmente aí de 15 a 20 gramas de palatinose, tá? E assim, dependendo, o gel vai variar um pouco a gramatura de gel para gel, né, Ju? Sim. Geralmente em torno de 19, 20, depende do gel. E aí a gente acaba dependendo 20 gramas por hora, tá? Então assim, dependendo a cada hora, 20 gramas de carboidrato ali, dependendo da intensidade do treino. Se for um treino muito pesado, aí... Um recoveryzinho, um gelzinho, faz parte. Igual, sábado, no dia lá, eu fiz um simulado, fiquei 3 horas na bike, aí eu tive que mandar um gelzinho, né? Não tem jeito, porque ali era essencial. Aí foi assim, um para começar o treino, um com 1h30, e como eu ia fazer a T2, né, a T transição, aí antes de ir para a corrida eu mandei mais um. Tem essa questão também
por exemplo, eu conheço um pouco, né, dessa questão de esporte, porque além dessa parte de musculação, já, né, trabalhei também em preparação física e tal, mas não muito direcionada só a esporte de corrida, por exemplo. Foi mais um geralzão e tal. Mas a gente tem aquela questão que eu queria perguntar para você, sobre os biotipos, né? Hoje em dia a gente vê um corredor de 100 metros, que às vezes ele corre 100 metros em 9 segundos, não sei nem como é que tá, 9 e pouco, talvez, e ele nem respira, né? Ele corre 100 metros sem respirar, e só vai, só respira quando acaba. Então, o biotipo de um corredor de 100 metros geralmente é muito forte, porque tem que ter aquela explosão, Sim. certo? O de 400 metros, o que vai aumentando, maratona, você vê que são os mais magrinhos para tolerar. Existe um biotipo específico de competidor ou isso não tem muito a ver? Como é que... Tem, sim. É igual eu tinha, acho que até comentado talvez um pouco antes, em relação às métricas, né? Provas curtas a gente não necessita tanto de estar tão volumoso, tanto de músculo, quanto com um pouco de percentual de gordura a mais. Mas se você for fazer hoje um 70.3, que seria um meio Iron, ou um full, que seria um Iron todo, aí você já tem que estar com um percentual de gordura para você ter uma reserva energética, porque afinal você vai estar 12 horas ali, né, competindo, né, e tá um pouco mais volumoso, até porque você precisa de manter uma certa potência. Quando você diminui muito esse percentual de gordura e diminui muito esse volume muscular, você pode ganhar em algumas coisas, mas você pode perder na potência. A imunidade abaixa muito também. Com certeza. Principalmente se tiver uma sobrecarga de treino muito grande junto a uma baixa ingesta calórica. Eu falo isso até pelos fisiculturistas, quando eles baixam muito o percentual de gordura, a imunidade fica muito baixa. Muito então, qualquer ventinho ele pode ficar doente, pode estragar todo o processo. Né? E no esporte também. E assim, até alguns, né, como os hormônios eles provêm do colesterol, a gente precisa estar com o nosso percentual de gordura equilibrado, nem para mais e nem diminuído demais, né? No caso das mulheres, tem mulheres até que fazem uma menorreia secundária, que seria a não menstruação devido a baixa percentual de gordura, que é muito comum em atletas hoje de alto rendimento. Como é que está seu calendário para eventos agora, para provas, então, treinamento? A próxima prova de triatlon nossa vai ser o Campeonato Carioca, ia ser no Rio, mas não sei por qual motivo foi transferido para Macaé. Acredito que seja pela questão do mar. Cidade do rapaz. Eu acredito que seja pela questão do mar. O mar, na última vez que a gente esteve no Rio, estava bem complicado de nadar. Eu assistia bastante lá, porque antes de vir para cá, essa última vez agora, eu morava no Poço 6. Então ali tinha o rei e a rainha do mar, que é feito naquele cantinho. Tem ainda, né? Tem. Então era interessante, cara. Eu não sei se era o triatlo, mas... Devia ser o aquatlon. É que hoje a gente tem o aquatlon também, né? Que aí seria só a natação. Era bem interessante. Era de manhã, naquele cantinho, parece uma piscina natural. Assim, eu acho muito legal as provas de triatlon, porque ela te exige uma preparação pré-prova muito interessante. Tem todo um planejamento. Organizar as coisas, fazer tipo um check-in, sabe? Sim, um checklist e de organizar, porque afinal são 3 modalidades. Então você precisa estar ali preparado para as 3 e para os imprevistos que podem acontecer na prova. Você pode acontecer de chegar numa prova e na hora que você está empurrando a sua bike, seu pneu furar. E aí? Tem que ter uma câmera contigo lá, senão você está fora da prova, né? Então isso é... Daqui a pouco a gente vai falar também sobre as suas experiências nas provas, que deve ter acontecido alguma coisa bacana. Eu acho que a gente vai ter que poder ligar o Instagram para dar um reset. Pessoal do Instagram, então, ó... Vai entrar novamente. Agora a gente vai ter que encerrar, porque é 1 hora, mas a gente vai estar de volta. Vocês vão lá, ó, só um dedinho lá rápido. E já volta de novo. E daqui a pouco a gente volta. O nosso amigo Arnaldo Schwartz saiu falando nisso. E o Lucas já vai falar pra gente sobre essa questão das experiências, assim, coisas que já aconteceram na prova. Você falou do pneu furando e tal. Já aconteceu alguma coisa dessa quando você estava numa competição, uma coisa engraçada e ao mesmo tempo passou um aperto, tipo assim, né? Com certeza. Que eu acho que o corpo ele pode reagir de várias formas no momento de tensão ali ou de estresse.
Desde a própria câmera que a gente estava falando até uma paralisação muscular. Sim, né? Então Pode... isso é bem importante deixar. A gente no triatlo a gente usa a expressão de quebrar, né? Quebrar seria você ali ultrapassar a sua capacidade física e quebrar. A partir daquele momento você não consegue mais nem praticamente andar. Então se você não respeitar a zona, né, que você geralmente com as provas e o processo de treinamento você vai perceber qual é a sua zona ali. Por exemplo, hoje o meu tiro, vou dar um exemplo, o meu pace de tiro, pace para quem não sabe, pessoal, é a questão de quanto tempo você vai gastar para completar 1 km. O meu tiro hoje ele está em 2,55, o que é uma coisa muito rápida. Sim. Mas eu não consigo sustentar esse pace de 2,55, por exemplo, por 20 km. Entendeu? Então assim, o que acontece? Com essas provas você vai aprendendo a administrar a questão de dosar. Por exemplo, teve uma prova que eu fiz no Rio, que foi uma prova que eu até consegui pódio, mas foi uma prova que eu terminei muito satisfeito, claro, mas eu percebi que eu poderia ter ido mais, porque eu fiquei com medo de quebrar. Eu já larguei com esse medo de quebrar. E o que acontece? Essa prova serviu para mim, para eu perceber que eu posso ir um pouco aquém daquilo que eu estava estipulando. É isso que me admira para quem corre, porque é um esporte você e você. Você tem que, de superação, e você tem que administrar o seu psicológico ali com você. Exato. São passadas. Na verdade, eu falo, né, que o triatlo é 90% força mental. Porque senão você não termina uma prova. Se você for parar para pensar na quilometragem que você vai ter que percorrer ali para completar a prova, você vai falar, não vou Porque o estalo, para você falar assim, não aguento mais, ele bate. Não, assim, o seu cérebro é o tempo todo na sua cabeça falando assim, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu não tô aguentando mais. E o que eu acho legal... Querendo te sabotar, e aí que entra... E aí que entra essa força mental muito grande que você tem de saber que você tá preparado para aquilo, né? Lógico que vai te exigir ali aquela força, né? Isso você vai ter que trabalhar, é uma coisa que esse esporte ele exige muito. Assim, eu acho que muitos esportes exigem, mas o triatlo exige mais, né? Um pouco mais. E entra a questão da resiliência, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também, de você saber que você aguenta aquilo e que aquela dor ela vai ser passageira. E depois o momento de felicidade vai ter compensado todo aquele esforço. Eu acho que o pessoal tem muita curiosidade de, tipo assim, você saiu do mar, né? Você nadou. Aí você vai pegar a bicicleta. Isso. E aí você tem que pedalar com aquela roupa que você tava. Ou você faz, ou você tira uma outra... É uma roupa própria. É a roupa de neoprene, né, que a gente fala, que é a roupa de borracha. E na hora de correr? Isso é desconfortável? Como é que você tá já? Então, o que acontece? A gente tem as transições, né? T1, que é a transição do mar para bike, e T2, que é a transição da bike para corrida. Tá? Então, a gente que o pessoal de casa vê a grosso modo. Que parece que você usa a que mesma roupa ali, não substitui. Que é uma coisa muito importante, diga-se de passagem, viu? É onde muitos atletas conseguem posições, ultrapassagens, tá? Tipo um pit stop. Porque outro dia eu vi até a menina colocando para nadar, e eu vi uma dificuldade muito grande, porque tem que puxar por trás, e aí encaixe. É uma equipe. Na verdade, assim, a gente, para colocar a roupa, cara, a gente usa Neutrox, entendeu? Para poder dar uma lubrificada. Para dar uma lubrificada. E a gente também coloca sacola de mercado no pé, para enfiar e passa um pouco de Neutrox. Sim. E depois vai puxando com a mão. E aí quando você sai do mar, ela tem um zíper, um feixe aqui atrás. Aí você puxa esse feixe, ele abre por completo. Então, teoricamente, ela vem até a sua cintura depois de abrir. Aí daquilo ali, aí você, por exemplo, você sai do mar, né? Vai para a área de transição, que geralmente costuma ser aí não muito perto. Então você tem que já sair do mar assim, você já sai cansado, né? Porque você nadou ali, dependendo 2, 4 km ali, sem parar, né?
você sai do mar já, então assim, você já sai do mar, na própria areia ali, quando já começa a dar pé para você ali, onde a água tá batendo na tua cintura, você já começa a puxar, que ali você já vai ganhando tempo na transição. Então você já vai chegar na transição, eu até postei um outro vídeo outro dia, que eu já tô correndo para a área de transição, para T1, com a roupa de borracha na cintura. Isso. Que aí eu chego na T1, eu só jogo ela para baixo, e na área de transição onde fica a bike, eu já deixo tudo esquematizado. O capacete na posição correta para ficar mais fácil para colocar, o óculos já virado para mim também para eu colocar, para acelerar. Geralmente, prova de triatlon, eu e alguns triatletas, a gente não usa meia para não atrasar o tempo de transição, vai, né, na raça mesmo. Em alguns casos a gente usa até um anti-atrito ou até uma vaselina para evitar com que não ocorra bolhas ou alguma coisa do tipo. E isso são pequenos detalhes assim que fazem a diferença. Eu deixo sempre uma toalhinha, porque geralmente o pé vai estar muito molhado. Então até para não molhar a sapatilha também, e não pesar a sapatilha e ficar mais pesado, seca rapidinho ali. E aí, cara, a transição, ela é uma coisa assim, que você vai evoluindo com as transições. A gente acha que é bem que, fácil olhar, mas a complexidade... E o que acontece? Você tá cansado, cara. E você tem que agir muito rápido. Porque quando você tá chegando, você tem que ser muito ágil e, ao mesmo tempo, rápido, né? Prático e facilitar as coisas para aquilo ali fluir de uma forma mais rápida, e você consegue, dependendo, se você fizer uma boa transição, até ultrapassar outros atletas. Exato. Porque tem atleta que não... Isso é um jogo como se fosse um jogo de equipe de Fórmula 1. O cara que coloca meia, por exemplo, ele já pede para mim que não usa meia. Sim. Pessoal, teve uma pergunta do Amarílio Personal. Amarílio Personal perguntou. Boa noite, Lucas. Fala para a galera sobre evitar o overtraining e sobre a motivação que faz você ir em frente mesmo estando em extremo cansaço e dor. Muito legal a pergunta. Boa, Muito bom. Boa, Marília. Boa noite aí, obrigado por estar assistindo a gente. Uma pergunta muito interessante, acho que muito válida também. Primeira coisa... Um grande profissional também, né? Um grande profissional na área de educação física aí, uma excelente pessoa. Benção, pai. Benção. Merci, tá, Marília? Merci. Então, assim, eu acho que principalmente respeitar a sua zona de treinamento, na qual foi estipulado pelo seu treinador, não sair fazendo aí por conta própria. Hoje em dia aqui, como a gente falou, a gente, como, né, assim, vai iniciando, a gente às vezes acaba sendo fonte de inspiração para outras pessoas, o que é muito interessante. É muito legal, é muito ter essa interação com o pessoal. Às vezes eu estou correndo na rodovia, passa um amigo filmando, isso é muito legal, mas é saber respeitar a sua zona de treinamento. Aquilo que foi proposto para você pelo seu treinador, baseado nos testes feitos pré-treinos, né? O teste de VO2, teste de FTP. E com relação à persistência, consistência, é o que eu falo da força mental, né? Igual hoje eu já nadei 2 e corri 10, eu corri 10 e nadei 2. Então assim, se eu for pegar para analisar, eu tô com dor hoje e provavelmente vou estar com mais dor amanhã. E amanhã eu tenho uma planilha para seguir. Então entra a sua disciplina e força mental, né, para estar superando e estar mantendo sempre em constante evolução, né, e respeitar principalmente a zona de treinamento. A galera muitas das vezes não respeita, acha que, igual eu falei, tem que treinar o tempo todo em Z4, Z5, e isso para a fisiologia nossa, em termos de desenvolvimento e de saúde, não é legal. Não tem como você trabalhar o tempo todo com 85% da sua frequência cardíaca, ou até mais, né? Isso vai explodir motor, não tem como. Então assim, vai ter treino que você vai ter que treinar com frequência de 110, 120, e não necessariamente você deixou de treinar. Foi um treino regenerativo que vai te causar um ganho de endurance e perda de gordura. Então, é respeitar a zona e ter a força mental, disciplina e constância, né? Porque a dor ela vai existir, seja na academia, seja no triatlo. Então é a persistência. Eu acho que a chave é isso, e se dedicar, querer,
né? Isso acho que é o mais Isso é importante. importante. Porque eu vou até usar aqui uma coisa que eu acho que isso talvez a grande maioria das pessoas não saibam. As provas de triatlo não tem remuneração, tá, galera? Uhum. Ela Prêmios, não assim, tem né? prêmio, não tem prêmio, não. Assim, o primeiro geral, o segundo geral ganha mesmo a autossuperação, né? Não tem premiação em dinheiro, a não ser que você vá disputar um campeonato mundial, né? Muito pelo contrário, né? Você tem um gasto Você aí. tem um bem gasto, alto. o triatlo ele não é um esporte barato. Ah. Então, assim, as pessoas que estão ali, elas estão com os mesmos propósitos. Quais seriam esses propósitos? Se autossuperar todos os dias. E é isso que eu acho muito foda no triatlon. Você se autossuperar todos os dias. Porque fácil não é, cara. Se eu falar que eu vou estar sendo hipócrita aqui. É isso aí. Pessoal, a gente vai dar uma pausinha também para o Lucas dar uma descansada, mas a gente não vai para comercial não, tá? A gente vai falar um pouquinho do grande evento que teve aqui na cidade, quem teve aí, quem foi lá, curtiu. Quem não foi, da próxima vez, né? Isso. Vá. Então o Juliano tem umas palavrinhas para falar E ele- sobre o evento também. Aproveitando, já até lancei um pouquinho das novidades que podem ter no próximo evento para dezembro já, tá? Novembro, dezembro. Um evento bem maior. Eu bolei um textinho aqui, breve. Eu quero agradecer a todo mundo, né, que prestigiou. Pedir desculpas às pessoas ou aos profissionais que eu não citei, né, até por causa de tempo, porque a gente teve que fazer um remanejo de local. Eu tinha alugado uma loja na Carlos Luiz e ficou pequena, e pela proporção que o evento tomou, o Tonho da Sonha Neve me cedeu a boate lá, que eu consegui, né, até concretizar um sonho que era ter uma feira ligada a esse evento, de trazer uma pessoa especial para Leopoldina. De novo, pedindo desculpa aos profissionais que eu não consegui chamar, não deu tempo, tá? E graças a Deus ali o público conseguiu abraçar ela, então ela ficou um pouco mais à vontade e todo mundo que estava ali conseguiu aquele momento com ela, deu força para ela. Ela atendeu todo mundo. Ela atendeu cara. todo mundo, então assim, eu fiquei muito feliz por isso. Entendeu? Então, isso pra mim, cara, é engrandecedor. E assim, eu fiquei mais feliz pelos outros terem ficado felizes com isso. Foi um E, assim, eventão. Lucas esteve lá, né, Lucas? Posso dizer aqui, como presença física, né, eu tive lá. Foi um evento de proporção muito, muito grandiosa. Eu acho que Leopoldina precisa dessa conscientização, né, cultural. E eu acho que um evento desse, ele traz isso pra gente, né? Um pouco dessa cultura, né? E unifica ali muitas coisas que são, às vezes, né, diminuídas e não são necessárias. Então, um evento desse, eu acho que é muito cultural e muito educativo para a cidade. Eu fiz um texto gigante, mas eu não consigo. Eu prefiro desenvolver a linha de raciocínio do que seguir um texto, né? Porque é muita coisa. Então... enfim, o que eu puder fazer pelo esporte, eu vou estar fazendo, tá? Se eu puder, mais ainda, conseguir reunir, né, toda essa classe de saúde, eu vou estar me empenhando. Então, assim, as pessoas vão achar assim, ele vai desanimar. Não, muito pelo contrário, isso só me anima, porque eu quero isso. É poder fazer isso, é reunir, é isso aqui. É saúde, a gente está trazendo também o programa para a gente informação, fazer isso, né, cada vez mais. Tudo, exatamente. Isso aqui é um projeto para poder botar isso mais cultural, forte. Uma reunião de profissionais de saúde, né? né? A gente não quer, eu não estou pensando em hype Educacional. de nada, a gente está pensando mesmo em informação, é levar isso, entendeu? De primeira mão, é trazer o que a gente tem, que só veria em São Paulo numa feira, a gente tem aqui. Formação dos profissionais daqui, exato. Né? Valorização, né, das pessoas daqui, da região. Então acho que essa importância que o evento teve e que a gente também está fazendo aqui toda semana, né? E o que eu volto a falar para o pessoal da região, pessoal, não tenham essa coisa de
de rinche, alguma coisa, essas pequenas coisas que a gente, né, de repente a gente coloca na cabeça que nem existe. Bom, pô, vamos pensar melhor, com carinho, com o próximo, do próprio setor ali, sabe? Do próprio personal que é amigo. Vamos. Uma união. A classe tem que ser unida, né, Gil? É isso, é só isso. Eu consigo enxergar isso, mas parece que. A gente sabe que também sempre vão ter pessoas que vão querer realmente essa união, Sim. fazer em prol, não só de pensar em si, né? A gente faz em prol pensando no todo. Mas sempre vão ter aqueles que, né, só vão pensar no próprio bico e tal. Cara, mas a gente respeita, é só ter um respeito mútuo, que também tá tudo bem, né? O importante é valorizar. Vamos valorizar também esse processo, né? O evento, o programa, né? As pessoas que vêm aqui. Então acho que a gente só tem a crescer e valorizar. E a gente, né, tem tanta coisa para fazer, a gente pode fazer campeonato, para poder, né, mostrar. Tanta criação que a gente pode fazer, né? Conseguir credenciamento para Belo Horizonte, para Rio de Janeiro, para credenciar essa moçada que está a fim de competir, está a fim de aparecer, né? E não tem oportunidade, exatamente, cara. A gente fala isso o tempo inteiro. Oportunidade. Às vezes a gente tem um potencial aqui de pessoas que não tem condição, cara. Tudo que é modalidade de esporte. Né? Não necessariamente no triatlo. Acho que Leopoldina a gente dispõe de atletas de alto nível, mas que às vezes hoje Você não estão falou de um atleta norueguês. Sim. Como que descobre uma pessoa dessa? Né? Né? Então, lá na Noruega, esse pessoal europeu, eles têm essa cultura de já chegar, já dar uma bolsa pro cara estudar e já colocar ele no tipo, se dá uma bolsa. Unidos faz isso também, faz, né? cara. Canadá. Os caras já pegam o cara com 14 anos, já começa a treinar. É wrestling, alguma coisa ele vai se encaixar, entendeu? Pô, o próprio Mr. Olímpica que eu tirei foto com ele lá na... Não, na última feira, cara. Sebum? Não, o Mr. Olímpia do Open, cara. O Big Ram? Não, antes. Como é que ele chama, cara? Que é das antigas, não, né? Não, agora. De 10 anos atrás. Jay Cutler? Não, antes. Ronnie Coleman. Não. Ronnie é das antigas. Ele era um jogador de basquete, cara. Ele se deu mal lá. O que ele fez? Ele começou a treinar, ele começou a tomar gosto pela musculação. O cara foi 4 vezes Mr. Olímpia. Entendeu? Quer dizer... Dória também não, que é das antigas. Não. Tem muita gente. Eu coloco aqui. Isso aí é só um exemplo mesmo de... Júlio. Vamos aí, galera. Então, ó. Esse aí foi o recado do Juliano. E eu também, tava lá cobrindo, a gente vestiu a camisa. A gente viu muitas pessoas animadas, gostando do evento. Eu acho que só esse foi o primeiro de outros que terão, e com certeza será cada vez mais sucesso. Com certeza. Não, isso eu garanto para vocês. A gente fez uma cobertura boa lá, a gente entrevistou bastante gente bacana, está disponível, tá? Eu vou colocar nas redes sociais, tanto do Papo Fit quanto na minha. Do Lucas também, vou mandar o conteúdo para ele lá. A gente tem mais aéreas lá do local, como é que ficou bacana. Bem distribuído. Os profissionais foram, a gente... cara, se bota, o pessoal, quem está acostumado a frequentar a feira em capitais, viu que a gente organizou direitinho, ficou, sabe, uma coisa muito bonitinha, toda organizada, toda estruturada. A logística ficou bem organizada, né? Entendeu? Então, assim, o mais importante, as pessoas valorizaram, né? Exatamente. A gente fala aqui de valorização, o pessoal foi, aderiu, gostou, participou, né? Eu acho que isso que foi, foi gratificante, né? Foi muito boa. Foi muito gratificante. Vamos lá? Vamos lá. Voltando ao Lucas, a gente deu um intervalinho também para dar uma descansada. Vamos lá. Você colocou ali numa pauta para a gente poder estar falando no roteiro. Medicina esportiva em conjunto com a psiquiatria. A gente já falou um pouquinho de algumas coisas. Qual é essa relação, Lucas, que você pensa? Então, hoje a atividade física, não necessariamente só o triatlon, tá? Ela é moduladora de receptores no nosso cérebro, né? São receptores ali e neurotransmissores
do prazer. Então a gente consegue obter aí esses neurotransmissores e receptores com algumas outras atividades, né? Às vezes, igual a gente estava falando da questão alimentar, ou né, o que eu jamais indicaria aí o uso, né, abusivo de drogas, entre outras situações que você pode estar tendo esse tipo de liberação. Você falou um negócio legal aí. Hormônios nessa questão do triatlo existem, não existem? Tem antidoping? Não tem? Como é que é? Como é que funciona? Renato, vou ser bem sincero para você, cara. Eu acredito que tenha sim, tá? Tanto atletas amadores quanto profissionais, porque hoje não existe doping. Então, a partir do momento que eu acho que se não se coloca ali entre aspas, uma regra para esses profissionais, eu acho que se a pessoa estiver buscando às vezes ali alguma coisa a mais, né, eu acho que ela pode se dispor. Existe uma federação? Existe, eu sou atleta federado. Como é que é o nome? É FETERG, né, que é Federação do Estado de Triatlon do Rio de Janeiro. Isso aí. Mas brasileira também deve ter, né? Tem, mas geralmente pro estado. O Rio, porque geralmente a grande maioria de prova é lá na capital mesmo. Então, por isso a opção no Rio. Continuando aquela relação da medicina esportiva, você falou, porque o médico esportivo, né, ele vai trabalhar nessa questão, exame sanguíneo, performance e tal. E o psicanalista, né, psiquiatra, né, quer dizer, é a mesma coisa? Não, são diferentes. O psiquiatra ele vai trabalhar a mente, é mais ou menos isso? Também, que na verdade, quando você aborda um paciente sintomático psiquiátrico, isso envolve alguns fatores, né? Muitas das vezes pode estar ali para quê? Igual eu falei, não é um tratamento igual para todos, né? Tratamento é o que eu chamo sempre de treino. Nos treinos eu falo assim, a pessoa chega lá, eu pego a foto, né? Pego o celular lá, gente, eu que sou treinador há muitos anos, pega a foto assim, quer ficar igual essa aqui. aí eu falo assim, olha só, individualidade biológica. Não é todo mundo vai ser igual, você pode chegar perto. A gente motiva, porque também a gente vai falar, nossa, nasce de novo, igual o pessoal costuma falar. Porra, você tem que modular, né, a mente da pessoa para poder estar estimulando ela a não desistir. Né? Acontece muito isso, né, quando você pratica a atividade, então acaba que assim, você modula ali seus receptores, né, e neurotransmissores do prazer, como serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, né, e vai estar tudo ali relacionado mais à parte do lobo frontal no seu cérebro. Isso é muito interessante e assim, é muito individualizado esse tratamento. Às vezes, algum paciente, não só o tratamento farmacológico vai ser interessante para ele, né? Hoje a gente tem inúmeros estudos já comprovados cientificamente de que a atividade física ela é inclusive um dos pilares do tratamento para depressão, entre outras comorbidades psiquiátricas. Várias enzimas, substâncias são liberadas, né? São fazendo exercício, dopamina, serotonina, né, adrenalina, endorfina. Então e podem até acabar desenvolvendo até um processo de se a pessoa às vezes não conseguir administrar, até acaba entrando num ciclo vicioso, onde ela não consegue nem ficar ali, às vezes um dia sem estar praticando essa atividade. O pessoal está um pouco confuso ainda no Instagram que está sendo transmitido. Está no Gonai Fitness. Está no Gonai? Hoje está no Gonai Fitness. Eu acho que eles estavam esperando no Papo Fit. A gente está transmitindo hoje pelo Gonai Fitness, tá, pessoal? No YouTube está sendo gravado, vai ser editado, vai para o YouTube depois, e pelo Facebook está ao vivo, Instagram ao vivo, mas pelo Gonai. O Facebook é o do Papo Fit, tá? Show. Então eu acho que essa parte aí envolve, né, a gente tem muito estudo de exercício perante a pacientes, porque assim, o próprio processo de ociosidade e sedentarismo, ele gera uma inflamação que vai te causar ali um processo de prostração. E a depressão você não, na verdade tem muita gente, até um pouco ambíguo, as pessoas chegam falando assim, doutor, mas eu quero sair da zona de conforto, mas aí na verdade você está na zona de conforto, né? Você tem que na verdade mesmo sair dela, e só existe uma maneira de sair,
eu penso comigo, eu tenho essa linha de raciocínio que para você sair dessa zona de conforto, você precisa encarar o problema de frente. E uma dessas maneiras é fazendo um tratamento talvez aí multidisciplinar, seja um tratamento farmacológico, um tratamento terapêutico com um psicólogo, um tratamento nutricional também, que a parte alimentar é importante para gerar um menor processo inflamatório, gerar uma menor prostração, gerar uma melhor autoestima do paciente também, né? E com certeza a prática regular aí de exercício físico, claro, a pessoa tem que fazer aquela atividade que ela gosta também, não adianta nada eu pegar um cara, jogar ele para uma academia se ele não gosta, ele vai lá fazer com má vontade e a gente não vai obter o que a gente gostaria. Isso, a gente está com um tema aqui que é esporte, cultura e educação, correlacionar. O que você tem de ideia para a cidade para a gente poder incentivar? Né? Eventos, essas coisas de poder conhecer, se ele Pessoas pode te que visitar, são exemplos. você pode visitar o grupo de treinamento. Eu acho que, primeiro, eu acho que a população precisaria ter uma visibilidade, uma amplitude de como que é, por exemplo, os eventos. A vibe que você tem hoje em um evento de triatlon, ela é uma vibe muito positiva, é surreal. O pré-prova, tem toda uma questão de logística, e não só no triatlon, acho que de todas as modalidades, né, no fisiculturismo, a questão de pintura, entre outras coisas, eu acho que essas coisas assim devem ser mostradas à população, aí isso vai ser por parte dos atletas, que isso vai estimular talvez a população a iniciar um processo de sair do sedentarismo. A promoção de eventos na cidade, como a gente teve aí a Corrida de São Sebastião, que eu achei também um evento bem interessante, que reuniu bastante atleta corredor aí de Leopoldina e região, né? E tá assim, sempre tentando passar para a população a importância da realização da atividade, né? Como meio não só de saúde, mas também, igual a gente falou, cultural e educacional. Porque o esporte ele é educacional. Existe, igual eu falei, a questão da hierarquia, de saber ganhar, saber perder, né? Respeitar o próximo. As próprias regras do esporte, ó, não pode fazer assim, não pode fazer assim, não pode machucar, não pode agredir. Então são coisas que o esporte, né? Que às vezes a vida real não vai te conseguir te proporcionar isso. Então o esporte ele derrotas, vitórias, saber lidar com isso tudo que você falou, com essas adversidades. Então, hoje em dia nem todo mundo está preparado. As pessoas hoje cada vez menos. 90% das pessoas não estão preparadas para escutar um não. Pessoal, a gente tem mais alguma pergunta que o pessoal fez? Bom, galera, vamos para as considerações finais, mas antes, vamos dar uma pausinha só para a gente poder respirar e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, Rindos novamente, voltamos aqui, Papo Fit acontecendo nessa quarta, 15 de março. Pessoal, olha só, estamos aqui com o Lucas Calil, ele é médico e triatleta. A gente vai começar a fazer, né, as considerações finais, mas antes assim, vou antecipar uma perguntinha aqui. Lucas, os objetivos com a carreira, cara, manter essa pegada, triatleta, medicina, tem um caminho que você vai querer mais especificar? Ou o que você está pensando, meu amigo? Então, primeiramente concluir a minha graduação, né, em psiquiatria. Hoje é o principal objetivo na minha vida, né? Eu faço do triatlo um hobby para mim, onde eu encaixo o triatlo dentro da minha rotina, né? Então, assim, se amanhã ou depois eu não conseguir estar realizando isso na minha rotina, eu vou ter que abrir mão um pouco do triatlo, mas eu almejo depois, talvez de graduado já, talvez uma situação mais para frente, uma fase mais avançada, se eu conseguir estar sempre conciliando essas duas rotinas, é algo que eu gostaria de se estender por um bom tempo aí. Então, concluir a minha graduação, fazer uma boa graduação, poder aí estar ajudando grande parte da população na questão de sanidade mental, passando aí para eles o máximo de informações que a gente conseguiu obter durante a graduação e levar conhecimento. E claro, sempre tentar servir de exemplo para o próximo, né? Não que a gente seja perfeito,
mas tentar servir de exemplo, levando sempre para os outros as qualidades, né? As melhorias que acho que todo mundo pode melhorar um pouco por dia. O Juliano falou uma hora aqui, eu achei muito bacana que ele falou, que assim, a gente vê você passa assim uma tranquilidade e tal. Eu acho que você assim, né, se exercita, você se cuida, entendeu? O que mais ou menos assim, o triatlon também está te ajudando, né? Está te ajudando na sua graduação, nos seus estudos, na sua evolução. Eu sempre fui um cara disciplinado, mas o triatlon ele me exigiu ser mais disciplinado do que eu já era. Então, com certeza o triatlon foi uma chavinha assim para poder mudar de fato a minha vida, seja ela na parte de disciplina e de vitamina N. No máximo em 2 anos aí você tá subindo o Monte Everest. A gente vai precisar de uns balões de oxigênio. Lucas, considerações finais, cara. O que você tem para falar com os nossos espectadores, para quem tá te ouvindo, quem vai ouvir, né, depois, que vai ficar tudo gravado e tal. E a gente gostou muito de você, daqui a pouco a gente vai agradecer também. Então fala para os espectadores e ouvintes, né, da rádio também, né? Primeiramente eu queria agradecer o convite. Eu acho que foi de suma importância assim, para a gente, né, tentar transmitir a informação, um pouco do conhecimento que a gente tem, né. Com isso a gente tenta sempre estar passando para todo mundo que nos assistiu aí a importância, né, da sanidade mental, porque eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para todo mundo. Que hoje em dia, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil ter esse processo de empatia e humanização. E principalmente, galera, disciplina, constância. Eu acho que isso daí, se a gente não tiver no mínimo isso daí na vida, a gente não é que a gente não vai chegar aonde a gente quer, mas o caminho ele se torna mais árduo, né? Ele se torna mais pesado. Então quando você consegue unificar isso daí, você consegue obter resultados que você almeja. Então essa parte aí de disciplina, constância, resiliência, força mental, todo dia se autocuidar, se fazer um auto-reconhecimento, uma auto-reflexão, ver aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer para estar ajudando o próximo, né? Esse é um dos grandes dilemas que eu gostaria de estar deixando aqui, né? Que eu acho que todo mundo pode, cada dia, ser um ser humano melhor, né? Todo dia a gente pode estar ajudando alguém, né? As atitudes mínimas, cara. Às vezes um bom dia que você dá a uma pessoa, você já muda o dia de uma pessoa. Às vezes você pega um auxiliar de limpeza, às vezes ninguém dá um bom dia para ele, aí você dá um bom dia, aquilo já muda o dia. Às vezes é o mais animado do local. E às vezes é o mais animado. Para poder traduzir um pouco do que o Lucas falou, se goste mais. Se autocuidem. Você se autocuidando, se gostando, isso externo. E aí você começa a tratar as pessoas diferente. E isso volta para você. Não é um egocentrismo não, viu? Não, gente? é bem diferente. Não é isso não. Chega a bater perto, mas não é. Tá? Tem empatia, né? Humanização. E, claro, você se colocar no lugar das pessoas, né? Saber onde dói. Não como é que fala? Não ficar, tipo, sabe, tem muita gente que gosta de tocar na feridinha ali. Não, trate bem. Trate como se fosse da sua família. Ajude. Se a pessoa está com problema de você notar isso, tenta dar uma palavra de conforto. Se você tiver condição ou mostra um caminho. Exatamente. É isso que eu falo para todo mundo. Você não vai se arrepender. Principalmente dentro de academia, para as pessoas que não têm um corpo ali legal ali, que elas estão buscando isso. Sim. Que é uma autossuperação. É uma autossuperação. Vamos ajudar. Não custa nada. Não custa só nada. Ajudar. Só ajudar. É isso. O Dr. Lucas foi bem claro nisso. Achei eu traduzi um pouco do que ele quis dizer isso. Gostaria que o Renato também falasse um pouco,
porque ele, mais do que eu, ele vive dentro da academia, ele tem vários casos, né? Que o Renato, eu sei que ele é um cara que ele abraça, ele é mais que um personal, ele é um amigo, ele é um psicólogo ali dentro, eu canso de falar isso. Um grande profissional. Se eu posso indicar, eu vou indicar, porque eu sei que ali ele está em boas mãos e que a pessoa, pelo menos, se ela não ficar, ele vai dar uma palavra de conforto ali e vai deixar a pessoa mais segura. Então, Renatão, meu Paulo Musi. Paulo Musi, nossa. Aqui. Bom, pessoal, a gente que tem uma carreira às vezes há muito tempo, a gente passa por muita coisa, né? Eu ainda estou fazendo um scriptzinho, né? Um roteirinho de um stand-up que no futuro eu queria fazer. Tanta experiência que a gente vai passando ao longo dos anos, tanto engraçadas, né? Stand-up agradável, por exemplo, mas também muitos perrengues. Então a gente vai vendo que muitas pessoas, às vezes, como o Lucas falou, ele precisa de um pequeno incentivo para poder mudar a sua capacidade de ver um mundo diferente, né? A gente lida, né, dentro de academia, pois eu também fiz muita psicologia ao longo da minha graduação, da minha pós, que foi essa questão de trabalhar na mente das pessoas, sentir o que a outra pessoa sente, entendeu? Fazer uma adaptação, nem tudo levar para o coração, deixar passar, relevar, né? Assim como na vida, no relacionamento, no tratamento com as pessoas. Então isso a gente aprende, né? Às vezes aprende de um modo, né, não só no amor, aprende na dor, mas aprende. Então o Lucas, começando a carreira dele, né, já tem um tempinho, mas ainda está começando, se for comparar com a gente, né, Júlio? E eu acho que assim, ele está no caminho certo, é um menino muito sensato, né? Eu também quero mandar um abraço para o pai dele, que eu conheço muito, o Ricardo, para o tio dele que treina comigo, está um pouquinho parado, mas está melhorando para voltar, que é o Farid, e o Juneba, muito amigo, né, também nosso, do Juliano. A família toda. A família toda é muito gente boa. Todo né? mundo lá também é recíproco. A gente, assim, sempre quando se vê, são pessoas muito bacanas. Então, é um menino que tem um potencial enorme e que tudo que ele falou aqui hoje, realmente, ele falou da vivência dele e ainda deu bastante informação bacana, que é o que a gente quer fazer com o Papo Fit, no programa passado com a Delaware, agora com o Lucas e futuramente com outros profissionais. Eu só tenho a agradecer para quem ficou aí com a gente até agora, né? São quase 2 horas de programa, a gente também vai ficando um pouco sem voz, né? Mas eu creio que a gente está fazendo nosso papel. A gente vai colocar depois, disponibilizar para todos as gravações, né, nas redes sociais. E se você tiver um tempinho para estar lá curtindo nossas redes sociais, né? Hoje o Instagram está pelo Gonai Fitness, mas a gente também está abrindo um canal novo, né, que é o Papo Fit, onde a gente junta, né, tanto o Gil Calabria quanto o Gonai Fitness nesse programa, né, no Papo Fit na web, no Instagram, Papo Fit. Se não achar no Facebook é Papo Fit na web, mas geralmente acha. Tá? Tem aquele símbolozinho característico. E no YouTube está sendo gravado agora, com certeza, né? Sim. A gente vai estar postando e depois editado também, como foi o da Delaware. E durante a semana a gente vai colocar umas alimentando caixinhas algumas também de tem pergunta, tem né? um programa, tem a cobertura do evento, né? A gente está colocando umas sementinhas lá, né? Quase Exato. sempre. Não saiu toda a cobertura, tá? O material da cobertura do evento. Tem A bastante gente coisa tem para bastante colocar. coisa para colocar. Entrevistas, tá? Quem foi entrevistado vai estar lá saindo, sim. O Juliano também com várias imagens novas, né? Ele está pegando aos poucos. Então eu acho que eu quero agradecer a todos e o Lucas também. Pô, visita fenomenal, a gente se conheceu. E Você a já hora que conhecia, der pra né? gente fazer uma cobertura sua, de um evento seu, a gente pode ter Isso. certeza que a gente vai estar fazendo para mostrar um pouco do seu mundo, cara, que é bem interessante, cara. As pessoas não sabem ali de verdade a batalha de um uma diária. Mas vamos embora, vamos junto. É isso aí. Gente, um grande abraço. Finalizamos aqui, agradecendo também o Arnaldo que esteve com a Professor gente. Arnaldo, obrigado. Com a gente. Boa noite. E estamos Nossa juntos, diretora, galera. que ela veio Na luta hoje, cansada. E todos vocês que estavam nos Doutor assistindo. Lucas, Tá? nosso amigo de sempre aí. Muito obrigado aí a todos. Esse olhar acolhedor, esse papo gostoso de toda vez. Foi um prazer imenso estar aqui com Renatão, vocês. meu sócio, meu amado. Sempre. É isso aí, mais um programa concluído. É o terceiro, Um grande nosso, abraço, é o terceiro. gente.
Fiquem com Deus. É terceiro. É de muitos agora. E vai ter muitos, se Deus quiser. Ó, segue aí, galera, porque o canal ele é bem enriquecedor e o pessoal só vai trazer conteúdo de qualidade, viu? Não é porque eu tô aqui que eu tô fazendo propaganda, não. É isso aí. Um abraço, Gente, pessoal. obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.